Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de ServiceNow. Nesta aula, iremos falar sobre os famosos Client Scripts. Além disso, eu vou falar um pouco com vocês sobre o conceito de cada tipo de Client Script. Fora isso, eu vou dar um exemplo, utilizando cada tipo. Existem 3 tipos de Client Script, que é o onload, onChange e onSubmit. E também criaremos alguns Client Scripts para a nossa aplicação Make a Request, para fazer a manipulação de alguns campos do nosso formulário. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos falar desse tão importante componente que são os Client Scripts. Eu vou entrar aqui no Studio, que é o nosso ambiente de desenvolvimento integrado, e a gente vai entender um pouco sobre o conceito de Client Scripts, os tipos de Client Scripts que existem, para que eles servem, e depois vamos aplicar no nosso projeto Make a Request. Então, para criar um Client Script não é diferente dos outros componentes que a gente criou. Então, vem aqui em Create Application File, busca aqui no filtro Client, ele já vai trazer aqui, ó, Client Script, dá 2 cliques em cima de Client Script, e ele vai abrir o formulário do Client Script para nós definirmos como vai executar o nosso Client Script. Então, quando a gente clica lá em Client Script no Create Application File, ele traz esse formulário. E aí eu vou explicar cada campo para vocês do que seja necessário para a gente criar o Client Script. O primeiro campo é Name. Esse campo é simplesmente para documentação, então para a gente dizer o que aquele Client Script faz. O segundo campo aqui, o Table, ele define em qual tabela o Client Script vai rodar. No nosso caso, a gente tem 2 tabelas, né, que seria a Make, a Request e a Task das aquisições. Aí temos aqui o Y-Type. O Y-Type é importante a gente saber em qual dispositivo aquele Client Script será executado. Então a gente pode definir que um Client Script vai ser executado em desktop, ou em mobile service portal, ou em tudo. Então o Client Script ele vai ser tanto para o desktop quanto para o mobile e também no service portal. Se a gente deixar aqui marcado como all. Por enquanto a nossa aplicação só está rodando em desktop, então a gente vai deixar aqui marcado desktop. Outro campo super importante no Client Script é o Type. O Type ele define quando aquele script ele vai ser executado. Então a gente tem 4 types aqui no ServiceNow pré-definidos. O primeiro é onCellEdit. Eu vou explicar para vocês o que significa onCellEdit. É possível no ServiceNow você vir aqui, por exemplo, na lista de requisições, por exemplo. Eu vou acessar aqui Make a Request em All. Então é possível você vir aqui na lista, como na aula de listas eu expliquei, e clicar, dar 2 cliques aqui, por exemplo, em Department. Aí ele vai aparecer aqui para a gente editar e digitar qual department eu quero que essa requisição 004 faça parte, né, o department. E aí eu consigo fazer isso para qualquer campo. Então, quando eu faço essa alteração, é gerado um evento que vai fazer com que o script seja executado. Então, seria o type onCellEdit, ou seja, quando eu editar a partir da lista algum campo, aí eu posso definir qual é o campo, ele vai executar o meu Client Script. Ele não é muito utilizado, esse estilo de Client Script. Os mais utilizados são esses 3 últimos aqui, que é o onChange, o onLoad e o onSubmit. Já esses outros 3 tipos de scripts, eles são executados de dentro do formulário. Então vou clicar aqui no detalhe do formulário. Então, por exemplo, a gente tem aqui o tipo onLoad. Onload, numa tradução literal, seria na carga, no carregamento. A melhor tradução seria essa, no carregamento. Então, no carregamento do formulário é gerado um gatilho, uma trigger que a gente fala, e faz com que o script seja executado. Então, você deixa definido aqui um tipo onload, sempre que o formulário da tabela que está definida aqui em cima, ele vai ser executado. Então, vamos supor que aqui na table esteja make, a request, enfim. E eu deixo aqui o tipo como onload, o Y-Type desktop, sempre que acessar o formulário via desktop. Quando o formulário estiver carregando, ele vai executar o script que está definido aqui no campinho script. Legal?
Então esse é o tipo onload. Aí a gente tem os outros tipos. OnChange. OnChange, numa tradução literal, é na mudança, na alteração. Uma mudança, algo tem que mudar. Para existir uma mudança, algo tem que mudar. Então no onChange a gente define aqui o field name. Na mudança de qual campo o script vai ser executado. Então aqui a gente está definindo uma trigger, um evento. Então eu posso dizer que na mudança do campo short description, o script aqui de baixo ele vai executar. Então ficaria dessa forma, né? Eu deixaria na tabela make a request, o iType desktop, o type onChange, field name, aí eu colocaria aqui short description. Então na mudança do campo short description, o script aqui embaixo seria executado. E o script que a gente ainda precisa definir, ok? Outros campos. Description também é meramente para documentação, para você dizer o que o script está fazendo. É legal sempre preencher o campo description, porque quando outros desenvolvedores pegarem a aplicação para dar alguma manutenção, ele vai entender a partir do campo description o que aquele script faz. O application é a aplicação que a gente está criando mesmo, sempre vai estar aqui o escopo da nossa aplicação. Aqui se está ativo ou não, porque você pode ter vários scripts criados, vários client scripts criados, e o campinho estiver activo e estiver falso. Desta forma o script ele vai só estar ali mesmo armazenado, ele não vai estar ativo, não será executado. Aqui é se ele é herdável ou não, e aí entra naquela parte de POO, de herança de tabelas que a gente vem falando nas últimas aulas, e se ele é global, tá bom? Ou não, aqui também esse campo é importante. Bom, tendo isso em mente, a gente tem aqui o campo principal, que é o script, que é de fato o que vai acontecer. Eu vou fazer um teste com vocês rapidinho de cada tipo aqui. Esses três de baixo, o de cima eu não vou testar porque, como eu disse, ele não é muito utilizado. Então a gente vai testar o onChange, onload e o onSubmit. Ah, eu esqueci de falar sobre o onSubmit de fato. OnSubmit também numa tradução literal é no envio, quando eu submeter o formulário. E o que seria isso? Eu preenchi, vamos supor, eu vim aqui no formulário de requisição, preenchi todos os campos obrigatórios. Então preenchi aqui todos os campos, preenchi o description, e aí quando eu clico em salvar, isso gera um evento chamado onSubmit. E aí faz com que o script que está aqui embaixo seja executado também. Então esses são os três principais tipos. Então começando pelo primeiro aqui da lista, onChange. Então vou colocar aqui, ó, script de teste. Então eu vou dizer assim, ó, que o script de teste ele vai ser executado na tabela make request, que é a tabela de requisições. Ele vai ser o iType desktop mesmo, para ser executado somente no desktop, não precisa ser no mobile nem no Service Portal. O tipo dele vai ser um change, que é o primeiro que a gente vai testar, e aí eu vou definir um campo aqui. Pode ser o próprio short description, tá? Ele vai estar ativo, tudo certinho, e aqui eu coloco uma descrição, sei lá, script de teste. Legal. Aí aqui a gente vai começar a definir o nosso client script, a parte do campo script, que é a principal. O que acontece? Assim que eu defino que o tipo do script é um change, ele já deixa essa função pré-montada. Function change, e ele vai definir aqui, ó, o control, old value, new value, isLoading e isTemplate. Os principais, tá, pessoal, que a gente mais usa, old value e new value. Por quê? Tudo que muda sai de um estado e vai para outro estado. Então, vamos supor, o campo estava preenchido com a string com texto A. Ele mudou para o texto B. Então, o texto A vai estar aqui no old value, valor antigo, numa tradução literal. E o novo texto vai estar aqui no new value, o novo valor. Legal. E o que vem também já num onChange pré-definido é o isLoading e o new value, aqui eles já deixam como um if. O que acontece? Se estiver carregando ou se o new value estiver vazio, ele vai falar retorna, não vai executar mais nada. O return é uma função, né, para quem entende um pouco mais de JavaScript, faz com que a função deixe de ser executada, que ela encerre a sua execução naquele momento, quando chega nessa declaração return. E o que acontece, pessoal? A variável isLoading, ela define se o formulário está carregando ou não. E aí entra um conceito muito importante em client scripts do tipo onChange que a gente precisa entender.
Quando o formulário está carregando, está acontecendo vários on-changes em cada campo, porque o formulário em si ele vem em branco. Aí o ServiceNow vai lá na base de dados, busca aquele registro, né, um registro que já está criado, ele busca aquele registro que está criado e começa a popular os campos. Então ele vai popular o number, o opened by, IT. Cada uma dessas populações de campo é representação de um on-change. É uma mudança, porque o campo está saindo de um formulário vazio, de um valor nulo, para um valor que estava lá na base de dados. Então é sim um on-change. Só que nesses casos, a ServiceNow, o que ela faz? Ela define no on-change se o formulário estava carregando ou não. Então, se no momento que eu cliquei aqui no Reload, nesse momento vai acontecer vários on-changes, os campos foram populados, a gente não viu porque foi muito rápido, mas os campos foram populados. Só que no momento que estava carregando, ele deixou essa variável aqui, isLoad, definida como true, para que eu possa conseguir trabalhar dentro do meu client script conforme for necessário com essa variável. E o new value é que eu posso mudar, por exemplo, ó, vou colocar aqui o departamento IT, e preencher o campo Hardware Installation. No momento que eu cliquei aqui, houve um change do campo What Needed. Quando eu clico aqui novamente, clico em None, o New Value ele está como vazio, porque aqui eu deixei como None, não tem uma representação. Tanto que o campo é obrigatório, ele fica aqui representado que ele precisa ainda de um valor. Bom, tendo isso em mente, vamos definir aqui o nosso script do onChange. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou gerar, no momento que tiver um onChange na variável short description, eu vou fazer assim, ó, alert. Alert é para soltar um pop-up na tela, para quem vem do JavaScript vai entender isso. Um ponto vírgula. Vou fazer bem devagarzinho para quem não é do JavaScript também conseguir acompanhar a aula. Então vou colocar aqui, ó, alert old value é igual a variável old value. Ok? Então aqui tem uma string falando old value e depois a variável old value. E vou colocar um alert new value é igual a mais new value. O que esse script ele vai fazer? Na mudança da variável short description, ele vai alertar, colocar um pop-up na tela de qual era o valor antigo da variável short description e qual é o novo valor da variável short description. Então, vou salvar esse carinha. Perfeito, script salvo. Então, eu vou dar um reload no formulário. Isso é importante vocês entenderem, porque o que acontece? É um client script. Como eu salvei aqui, o client script ainda não estava no meu formulário, não estava carregado no meu PC. Porque como era um client script, lembra na arquitetura client-server? Tem coisas que são executadas no server e tem coisas que são executadas no meu computador pessoal. Se o client script não estava ainda criado no momento que eu carreguei o formulário, o client script ainda não tinha vindo para a minha máquina. O fato de eu criar aqui não faz com que ele venha para a minha máquina, então eu tenho que dar um reload no formulário para que no momento do carregamento ele traga o client script para o meu PC e no momento que tiver a alteração no campo definido, ele seja executado. Então aqui no short description eu vou colocar state igual a open, tá? No momento eu vou colocar state igual a WIP, que é o work in progress, e vou dar um tab. Isso fez com que fosse executado um onChange no campo short description e por sua vez foi executado o script que estava definido. Então ficou aqui, ó, old value state igual a open, que era de fato o que estava antes. Vou dar um OK. E ele traz o new value state igual ao WIP, que é de fato o que está no momento. Então olha que legal, a gente consegue dessa forma trabalhar com client scripts, criando algumas regras mais interessantes. Isso seria um client script do modo onChange. Então vamos trocar aqui o type para um client script do modo onLoad. Só que como eu já criei esse client script de teste e salvei no onChange, está vendo que não mudou aqui? A gente vai fazer o seguinte, vai deletar esse client script. Legal, vou deletar ele aqui. E agora vamos criar um outro client script. Então é só create application file, pesquisa por client script, 2 cliques em client script. Dá um nomezinho aqui, vou colocar script de teste onload. Colocar a tabela, make a request, y type desktop, type
agora vai ser um script do tipo onload, para rodar no carregamento do formulário. E no onload, como não é um onChange, ele não vai ter aquelas variáveis pré-definidas, que seriam new value, old value, isLoad, porque ele é um script que vai ser executado simplesmente que a trigger seja no carregamento, então não tem nenhum campo atrelado nesse client script. E aí no onload eu posso falar assim, alert, seja bem-vindo. Legal. Então eu vou salvar esse client script. E aí o fato de eu vir aqui dar um Ctrl R, um reload na tela, faz com que o meu client script seja executado e apareça a mensagem, seja bem-vindo. É um client script bem simples no momento, mas poderia ser várias outras regras. Inclusive a gente na nossa aplicação Make a Request vai criar um client script de fato para esse formulário Make a Request. Então esse é do tipo onload, vamos criar agora um do tipo onSubmit. Então vou deletar esse rapidinho. Vou criar um novo client script. E vou colocar script de teste, tabela make a request, desktop, onSubmit. E aí, o que eu posso definir aqui? Alert, formulário sendo enviado. Esse tipo de script, só para comentar com vocês, ele é muito utilizado em casos de validação de campos. Porque imagine, o usuário vem, ele preenche todos os campos, e aí eu quero fazer uma validação, seja uma validação de data, dos dados que ele preencheu no geral. Aí eu posso no onSubmit validar todas essas informações no script de validação e estando algum campo errado, eu vou e retorno para o usuário falando, ó, o campo está errado, preencha da forma correta, por exemplo. Mas aí no caso aqui eu só estou exemplificando, vou colocar formulário sendo enviado e vou salvar. Então eu vou aqui preencher todos os dados, description, e vou clicar em salvar. Bom, nesse caso a gente viu que não funcionou. Por quê? Um client script do modo onSubmit, ele só funciona nos formulários que é um novo registro. No caso, a MKREC004, ela já é um registro que está criado e eu estou salvando simplesmente aqui. OnSubmit só é executado no Create New, num novo registro. Então, se a gente vir aqui, ó, Department, preencher todos os dados e clicar em salvar, aí sim o onSubmit é executado. Então, só para lembrar e deixar bem frisado, onSubmit só é executado no momento que você está salvando um formulário de um novo registro. Registros existentes não é executado o onSubmit. E o que é legal, pessoal, vocês saberem, se eu vir aqui, depois do alert, clicar e falar return false, olha aqui que vai acontecer. Eu vou criar um novo registro. Vou preencher as informações rapidinho e salvar. Aí fala, formulário sendo enviado, eu dou um OK. Só que o formulário não foi salvo. Por quê? Porque eu coloquei o return false. Então lembra que eu falei que o client script do onSubmit ele é muito utilizado para fazer validação de formulário? Então vamos supor que você encontrou alguma inconsistência no script. O campo data era para estar no futuro e está no passado, por exemplo. Então você poderia colocar um alert aqui. Campo data inválido, por exemplo. Aí dessa forma, quando caísse na condição que a data está inválida e o usuário tentasse criar um novo registro, vou clicar em Create New novamente, preencher todos os campinhos e tentasse salvar e falar, campo data inválido, e não salvaria o formulário, porque a data está inválida, até que o usuário preencha a data da forma correta. No nosso caso não está acontecendo porque a gente não definiu os ifs e tudo mais, as regras de negócio conforme eu comentei. Bom, esse é o do onSubmit, então a gente já falou onChange, onLoad e onSubmit. Agora a gente precisa criar um client script para a nossa aplicação de fato, né? Colocar a mão na massa e fazer um script que vai ser utilizado. Até agora a gente só fez script de teste para entender o conceito. Então vamos lá, Create Application File, criar um novo client script. O script que a gente vai criar para a nossa aplicação
vai rodar na tabela make a request, ele vai ser do tipo desktop e vai ser assim, ó, preenche, o nome dele vai ser preenche, na verdade vou colocar tudo em inglês, set value of short description. Então ele define aí o valor do campo short description. Set short description value. Assim fica melhor. Então ele vai definir o valor do campo short description. Vai rodar na tabela make a rec request, o iType desktop, type dele vai ser onload, como eu comentei. E o que ele vai fazer? Aí entra as bibliotecas de um client script, que é importante vocês entenderem. Eu não vou passar por todas, mas é importante que vocês saibam que elas existem. No developer.service-now vai ter a documentação de todas as bibliotecas que é possível ser utilizadas via client script. Se vocês virem aqui no site, em reference, aí vai ter aqui, ó, client. Em client vai existir aqui as bibliotecas possíveis de utilizar num client script. Eu vou usar bastante com vocês essa daqui, a glide form, que serve para você manipular o formulário. E aí no caso a gente vai utilizar uma função da glide form, que é a g_form, que é o set value. E aí eu vou fazer assim, ó, short description vai receber o seguinte valor. Olá, meu nome é, aí aqui vai o nome do usuário, g_user.get full name. E eu gostaria de, e aí o usuário vai completar com o que ele gostaria de pedir. Legal. Então, esse script já faz com que o campo short description seja preenchido, mas eu vi aqui, eu acho que tem um errinho. Short underline description. Deixa eu ajustar e salvar novamente. Perfeito. Acho que, peraí, vamos acessar aqui. Set description. Perfeito, está aqui. Então vamos vir aqui no formulário e dar um reload para o script ser executado. Aí olha que legal, no momento já vem preenchido. Olá, meu nome é System Administrator, que a função pega aqui a g_user_get_full_name. Ele pega o nome do usuário logado. Eu gostaria de, eu posso, tal coisa. Eu gostaria de tal coisa. Ou gostaria da planilha de Excel atualizado, enfim, aí conforme o pedido dele, ele vai colocar do que ele gostaria. Então, por exemplo, ó, vou fazer mais um teste aqui. Então, carreguei o formulário e fala, ó, minha solicitação é pro departamento Finance. É um pagamento. Aí eu coloco, olá, meu nome é System Administrator e eu gostaria que o fornecedor X fosse pago, por exemplo. Então eu posso copiar isso aqui e jogar na descrição. Enfim, e aí eu posso brincar com o client script. Só que eu só vou tirar esse D porque muda bastante aqui a preposição. Não sei se é preposição, mas enfim, muda bastante aquela letra, aquela palavra ali. Bom, salvar esse client script e ele vai ser parte do nosso projeto. Pessoal, para executar mais os conceitos de client script, eu pensei agora num client script que a gente pode executar. É só para a gente exercitar mesmo o conceito. A gente vai fazer o seguinte, quando o campo what needed tiver preenchido com o valor payment, a gente vai dar um alert na tela para o usuário falando assim, por favor, anexe a nota fiscal do pagamento, né? Como a gente vai ser um pagamento, então precisa de uma nota fiscal. Então a gente pode vir aqui e criar um novo client script. Então, create application file, client script. Vou colocar o nome aqui, request, nota fiscal em inglês, vamos pesquisar aqui. Translate, nota fiscal. Invoice, não sei se essa é a melhor tradução, mas vamos colocar request invoice.
when payment. Então a tabela eu vou colocar make a request, type desktop, type onChange, do campo what needed. Então a gente pode deixar essa condição inicial. Se estiver carregando ou se o novo valor for vazio, o script nem vai ser executado. E a gente vai colocar um aqui, ó. Se o new value é igual a payment, a gente vai colocar assim, ó, alert, por favor, anexe a nota fiscal e salvar. Então vamos dar um reload no formulário. Vamos testar. Então eu vou colocar aqui, ó, departamento IT e o what needed hardware installation. Não pediu nada. Então se eu colocar finance e aqui colocar payment, por favor, anexe a nota fiscal. Então o nosso client script está funcionando perfeitamente no caso de o what needed ser payment. Para exercitarmos os client script, eu vou deixar um exercício com vocês, se vocês quiserem executar. Um client script que rode no onload e preenche o campo description com o nome da variável e o valor dele. Então, por exemplo, vai ficar assim, ó. Opened by é igual a System Administrator. Aí embaixo, Department igual a Finance. Aí embaixo, What Needed igual a Payment. Embaixo, When Needed é igual a data que tiver aqui preenchida. Priority, State, assim por diante. Então, a gente pode fazer um client script que faça isso, tá bom? E aí aqui no description sempre vai ter um valor preenchido de acordo com o que tiver no formulário. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Nesta aula a gente falou sobre os client scripts. Eu expliquei para vocês sobre client script em desktop, em mobile ou service portal. Expliquei para vocês os 3 tipos de client script que existe, que é o onload, onSubmit e onChange. E a gente criou 2 client scripts para a nossa aplicação de Make a Request por formulário de requisições. E eu deixei uma tarefa para vocês criarem um client script por formulário de requisições, que é concatenar os valores e os campos no campo descrição. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a parte de back-end, utilizando workflows, o que vai dar mais vida para a nossa aplicação. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos conteúdos das próximas aulas. Caso tenha alguma sugestão, dúvida, algum feedback, nos envie um e-mail em corpilai@gmail.com. E nos siga nas redes sociais, no LinkedIn e também no Instagram. Até a próxima aula. Valeu e fui!